Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Switch TV Show, edição de quarta-feira, dia 5 de agosto, primeira edição da semana, né? A gente ainda não teve Switch TV Show nessa semana, pelo simples fato de não ter assunto para abordar no Switch TV Show, né? O Switch TV Show é um programa que depende de assuntos, que depende de notícias, que depende de coisas a serem comentadas. E a partir do momento que não há coisas a serem comentadas, o Switch TV Show não se faz necessário, né? Então, para não ficar fazendo um monte de programa, né, enchendo linguiça, eu decidi, durante a off-season, só trazer Switch TV Show quando tiver algo a ser falado, né? Obviamente que 2, 3, 4 dias seguidos sem assuntos, cara, eu vou arrumar alguma coisa pra falar no Switch TV Show, porque não dá pra deixar o programa morrer. Como é o caso de hoje. Hoje não tem nenhuma notícia pra comentar, não tem nenhum grande acontecimento pra comentar, mas eu consegui aqui arrumar algo a ser falado, né? Algo que eu acho que vai ser interessante, né? O que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou analisar, né, juntamente aí com vocês, o que cada time ainda pode / deve fazer nessa off-season, né? Qual deve ser a prioridade do seu time? É buscar uma troca? É preencher vagas restantes no elenco? É abrir vagas no elenco? Né? Dispensar jogadores? Sobre isso que iremos falar no programa de hoje, porque não tem notícia, né? Então por isso a gente não teve Switch TV Show ainda nessa semana, mas teremos hoje nessa bela quarta-feira. Mas muito se engana quem acha que por não ter Switch TV Show não tem conteúdo no canal. Mentira! Conteúdo tem! Ontem tivemos live, uma boa live. Hoje vamos ter live de novo, trocando ideia todos os dias. De terça a sexta tem live no canal, né? Lá por volta das 8, 8h30 da noite eu abro live e fico uma horinha trocando ideia com vocês. Se você nunca participou dessas lives, participe, hoje teremos de novo, muito react saindo, né? Conteúdo não falta, entendeu? Às vezes falta o Switch TV Show, que eu sei que é a menina dos olhos dessa audiência. Vocês amam o Switch TV Show, eu também amo. Eu também amo. Então eu sei que vocês sentem falta, mas como eu disse, né, cara, o Switch TV Show depende de assunto. E quando não tem assunto, não tem Switch TV Show. Hoje temos assunto. E é isso que eu falei. Vamos aqui comentar sobre o que cada time ainda deve buscar nesse restante de off-season. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Esse programa é um oferecimento, né, de Centauro, que é parceira aqui do canal Switch TV BR. Tá querendo comprar uma camisa nova, um boné novo, um tênis novo, que seja, tênis para jogar bola, para jogar seu basquete, um tênis para sair, uma chuteira para jogar o seu fute aí do final de semana. Enfim, tudo relacionado a esporte, de vestuário, você acha na Centauro. E utilizando o cupom SWISH10, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela nossa querida mamãe Centauro. Então, não deixe de conferir as promoções da Centauro e não deixe de utilizar o cupom SWISH10, tá bom? Obrigado, Centauro, pela parceria de sempre. E vamos lá, bora para a edição de hoje do nosso querido Switch TV Show. Roda a vinheta e vamos lá. Beleza, vamos lá então. Deixa eu botar aqui na tela os times, né? Para servir de plano de fundo aqui do nosso bate-papo. Deixa eu botar aqui. Ó, tá na tela. Tá na tela. Tá aqui os times, né? Divididos pelas suas divisões. E vamos começar, né, cara? Vamos começar aqui. Vamos começar com os times aqui da divisão do Atlântico, pode ser? Deixa eu aumentar aqui mais. Ó. Aqui, ó. Os times da divisão do Atlântico, né? Temos aqui Boston Celtics, Brooklyn Nets, New York Knicks, Philadelphia 76ers e
Toronto Raptors. Vamos começar com o Celtão. Peraí que eu anotei aqui algumas observações. Ó, o Celtão, cara, tem uma vaga ainda aberta no seu elenco e 2 vagas two-ways, tá? Muito provavelmente uma dessas vagas two-ways deve ser ocupada pelo Dillon Mitchell, que foi o rookie que eles selecionaram ali na pick 40. Existe um rumor de que o Dillon Mitchell volte para a NCAA para mais um ano, mas não é nada confirmado, então eu acho que ele vai receber um desses contratos two-ways, até porque se não manter ele, o Celtics vai ter que ir no mercado para achar alguém para ocupar a 15ª vaga no elenco. Isso sem romper a Luxury Tax, né? Que seria muito difícil, porque para assinar com alguém do mercado, o mínimo que o Celtics teria que desembolsar seria o mínimo de veterano, o que poderia romper o teto da Luxury Tax. Então, é muito provável que o Dillon Mitchell receba uma dessas vagas, que ele ocupe uma dessas vagas. E, sinceramente, eu acho que a off-season do Celtics, o restante de off-season do Celtics, vai se resumir a isso, cara. Sinceramente, eu não acho que o Celtics vai se movimentar mais de forma mais, sabe, agressiva ou buscar uma troca. Não, eu acho que o Celtics vai com o que tem mesmo pra temporada. Vai com o Jason Tatum, vai com o Paul George, que chegou aí na troca do Jaylen Brown, vai com o Mitchell Robinson, com o Derrick White, e é isso. É um bom time, é um time que eu vejo brigando por mando de quadra, é um time que eu acho que vai ser competitivo. Claro, depende muito, né, da saúde ali do elenco, do Mitchell Robinson, do Paul George, mas num cenário otimista, eu vejo o Celtics ainda sendo um time forte nesse leste, forte o bastante para ser campeão de conferência, para chegar nas finais da NBA? Acho que não. Acho que tem alguns times, como por exemplo Knicks e Sixers, que são da mesma divisão do Celtics, que estão à frente. Mas é um time forte, que deve ser basicamente o que é esse time. O Celtics deve ir com esse time para a temporada. Brooklyn Nets, a mesma coisa. Brooklyn também não tem muito o que fazer. É um time que está em reconstrução, está naquela fase da reconstrução onde está acumulando talento jovem, né, via draft, fez isso no draft passado, fez no draft de agora também, pegando o Michael Brown Jr., que é bom jogador. A única coisa fora draft que o Nets fez, que o Nets vai fazer no caso, deve ser reestruturar o contrato do Michael Porter Jr. O Michael Porter está no seu último ano de contrato, se não me engano. Não parece que ele vai ser trocado, parece que Brooklyn tem interesse em manter ele. Então, acredito que a única coisa que o Nets vai fazer vai ser reestruturar o contrato dele. O Nets foi um time pouco ativo no off-season, né? Trocou ali o Claxton, trocou o Ziaire Williams também. Mas, assim, de resto, um time que só realmente focou no draft, o que tá certo também, tá? Não é o momento para Brooklyn fazer movimentos agressivos. Brooklyn tem que desenvolver os jovens que tem. E aí, depois de desenvolver a molecada, depois de entender o que realmente tem em mãos ali, em termos de ativos jovens, aí sim Brooklyn deve buscar movimentos mais agressivos. Mas nesse momento é acumular talento e desenvolver os talentos que tem. Acho que eles vão reestruturar esse contrato do Michael Porter, deve manter o Michael Porter para essa temporada, pelo menos até a trade deadline, né? E aí talvez tentar trocar ele de novo por picks ou algo do tipo. Mas eu não espero nada além disso em Brooklyn. Indo agora pro Nicão. Deixa eu só pegar aqui, ó. O nosso querido Nicão tem 2 vagas para preencher no elenco. Só que não tem muita grana pra gastar nessas vagas, né, cara? O Knicks só tá 3,2 milhões abaixo do second apron. E eu acho pouco provável que o Knicks tenha o interesse de começar a temporada acima do second apron, né? O Knicks vai querer ficar abaixo. Então, talvez busque ali algum veterano, né, bem baratinho pra ocupar uma dessas vagas.
e gaste a outra com algum contrato two-way, e aí pode usar um Jack Kaelin ou um Tyler Nickel, né, que são 2 calouros que chegaram, pode dar uma dessas vagas para um deles. O veterano que o Knicks pode buscar, cara, o Nick Richards talvez, que é um pivô, eu acho que o Knicks precisa adicionar mais um pivô nessa rotação, né, para ter uma opção para além do André Drummond ali do banco, né, porque hoje o único reserva que o Knicks tem pro Towns é o André Drummond, né, que é bom reserva, mas seria legal ter pelo menos mais uma opção. Então eles podem buscar aí o Nick Richards, né, acho que seria um nome legal que manteria o Knicks abaixo do second apron. E eu acho que é mais ou menos por aí, né? Eles tiveram uma perda muito grande, que foi a perda do Mitch Robinson, tá? Mas sendo sincero, eu não acho que o André Drummond deve muito pro Mitch Robinson não, tá? Inclusive, ofensivamente, eu acho o André Drummond mais útil do que o Mitch Robinson, tá? Ofensivamente. Defensivamente eu prefiro o Mitch Robinson, especialmente pela questão dos rebotes. Mas ofensivamente eu acho o André Drummond melhor. Então, Knicks perdeu uma peça importante? Perdeu, mas trouxe uma boa reposição, né? E aí, tendo mais 2 vagas no elenco, o foco do Knicks até o final da off-season deve ser esse. Achar algum pivô veterano para ocupar uma dessas vagas e manter o time abaixo do second apron, e dar uma vaga two-way para algum desses 2 calouros que eu citei, né? O Tyler Nickel ou o Jack Cahill, tá? Filadélfia também não tem muito o que fazer não, gente. Filadélfia fez tudo o que podia fazer, assim, nem é tudo que podia, né? Fez tudo o que o torcedor sonhou nessa off-season, né? Conseguiu se livrar do Paul George, trouxe um LeBron James, ganhando o mínimo de veterano, ganhando 3 milhões de dólares por ano, e trocou o Paul George, o contrato horrível do Paul George, pelo Jaylen Brown, né? Que foi top 5 para MVP temporada passada. Então, assim, tudo que o torcedor podia sonhar para Filadélfia nessa off-season, o Filadélfia fez a mais. Entendeu? Então, assim, não tem mais o que fazer. Eles têm uma vaga aberta no elenco e também uma vaga two-way, mas não é algo que deve ser, assim, não é uma preocupação, né? Duvido muito que o Sixers esteja, nossa, meu Deus, a gente tem que preencher logo essa vaga. Não, o Sixers vai preencher essa vaga com qualquer um ali, porque, enfim, se aparecer uma oportunidade boa, algum cara barato e útil, beleza, mas se não, eu vejo o Sixers muito tranquilo com o que já tem, né? Montaram um quinteto titular que em potencial pode ser até o melhor quinteto da liga, né? Tem potencial para isso. E tem no banco peças que são muito úteis, né? A Farnes Simons é um ótimo jogador, KCP é um ótimo jogador, LeBaron Fallon, que veio do draft, é bom jogador também. Então, acho que Filadélfia tá bem ok com o que tem. Tem ali alguns pivôzinhos que podem ser úteis durante a temporada para dar descanso pro Embiid. Então, Filadélfia é aquilo. Filadélfia tá só esperando a temporada começar. Porque o que tinha que fazer, fez e fez a mais, né? Então, Sixers é isso. E pra fechar o Toronto Raptors, Toronto vai esperar a questão do Kawhi. Toda a temporada do Toronto Raptors se baseia no que vai dar nessa questão do Kawhi. Se vai ser suspenso, se não vai ser suspenso, se vai ficar fora da temporada inteira ou se vai, né, ser suspenso por 30, 40 jogos. Tudo depende do que vai ser dessa novela do Kawhi, né? Até essa novela se resolver, não espero ver Toronto fazendo nada, tá? Toronto tem, caso a troca do Kawhi se confirme, Toronto vai ter, acho que 2 vagas abertas no elenco. E aí podem preencher com algum mínimo de veterano ali e tal. Tem aí o DeMar DeRozan, que pode ser um cara a preencher uma dessas vagas. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Então, mas em resumo, todo o restante de off-season do Raptors se baseia na troca do Kawhi. Se a troca vai ou não ser
finalizada. Lembrando que a troca tá travada por conta das investigações que a NBA conduziu por conta do caso ali do Kawhi com Aspiration. Investigações essas que foram encerradas, só que ainda não temos o veredito final da liga, né? Então, por enquanto, tá tudo travado. E aí, já adiantando aqui o Clippers é a mesma coisa, tá? O restante de off-season do Clippers se baseia no resultado das investigações do Kawhi. Porque, de resto, o Clippers não tem muito o que fazer, não. Né? Se a troca se confirmar mesmo, a única coisa que eu acho que o Clippers vai fazer vai ser, talvez não, vai ser oferecer um contrato novo pro Mathurin. Né? O Mathurin tá aí no mercado, ele é agente livre restrito. Alguns times já demonstraram interesse nele, como o próprio Chicago Bulls. Mas eu acho muito difícil que o Clippers deixe o Mathurin sair de graça. Acredito eu que o Clippers vai cobrir qualquer proposta que chegar pelo Mathurin, até para segurar um ativo, né? Até para tentar capitalizar em cima do Mathurin. Então, com a troca do Kawhi sendo finalizada, a única coisa que eu acho que o Clippers vai fazer no restante da off-season vai ser, né, cobrir a proposta que chegar pelo Mathurin ou oferecer logo um contrato novo e garantir aí o moleque. Mas fora isso, não tem muito mais o que fazer, né? Então, Clippers e Raptors estão aí em stand-by esperando a resolução da novela Kawhi. Indo agora para os times da divisão central, temos aqui o nosso querido Chicago Bulls, né? O Bullsão finalmente abraçou o rebuild, depois de alguns anos enrolando e adiando o rebuild. O Bulls finalmente aceitou a reconstrução. Começou muito bem, né? Já conseguindo um ótimo prospecto nesse draft, né? Pegou ali o Caleb Wilson na 4, um dos melhores nomes dessa classe, um moleque que tem todo o potencial de se tornar um franchise player, de se tornar um líder desse time para os próximos anos. Então o Bulls começou muito bem o seu processo de reconstrução. E para esse final de off-season, cara, eu realmente não acho que o Bulls vai fazer tanta coisa. Eu acho que o Bulls pode tentar trocar ali o Patrick Williams, que tem um contrato bem ruinzinho. Só que por ele ter esse contrato ruim, acho difícil que o Bulls consiga alguma troca decente pelo Patrick Williams. Tem aí o interesse no Benedict Mathurin, mas como eu já falei, eu acho muito difícil que o Clippers abra a mão do Mathurin, né, que deixa o Mathurin embora de graça. E... Luiz, então o Bulls pode tentar uma sign and trade pelo Mathurin? Pode. Mas vai trocar quem pelo Mathurin? Vai tentar entubar o Patrick Williams pro Clippers? O Clippers não é burro. Apesar de parecer, algumas vezes, o Clippers não é burro. O Clippers não vai trocar o Mathurin por um Patrick Williams. Sendo sincero. Então... E abrir mão de escolha de draft pelo Mathurin, eu acho que não vale tanto a pena assim. Eu prefiro manter os meus ativos se fosse o Chicago Bulls. Então, eu não acho que o Bulls vai fazer mais nada pro restante da off-season. Eles têm ali uma vaguinha aberta no elenco e também uma vaga two-way. Mas, fora isso, assim, vão pegar alguém baratinho para preencher essa vaga. E de resto, o Bulls deve ir pra temporada com o que tem. Né? Com essa base jovem, com o Caleb Wilson, com o Buzelis, com o Claxton que chegou, né? Na troca que eles conseguiu um Claxton de graça, basicamente, né? Com o Norman Powell, que chegou via free agent, com um contrato bom. Achei uma boa contratação pro Bulls. Né? Nesse novo formato de loteria, onde o medíocre é quem tem mais chance de ter pique alto no draft, era importante o Bulls aumentar um pouquinho o seu piso de vitórias, e eu acho que o Powell ajuda nisso. O Powell faz com que o Bulls não seja um time tão ruim como iria ser. Não pelos jogadores serem ruins, mas pelos jogadores serem inexperientes. Se o Bulls vai pra temporada com só moleque no time, e tendo o Claxton como seu jogador mais veterano, digamos assim, ao lado ali do Giddey, o Bulls seria um time que brigaria por uma das 3, 4 piores campanhas da liga. Com o Norman Powell, o Bulls já eleva um pouquinho o nível. Não a ponto de se tornar um time de playoff, nem um time de play-in.
mas de não ser um time totalmente horrível. O que, nos moldes da loteria atual, aumenta as chances do time de ter uma pique boa no draft. Então, eu acho que o Bulls fez uma off-season muito boa. Uma off-season muito boa, um ótimo draft. Trouxe o Powell, né, para elevar um pouquinho o piso de vitórias do time. Então, off-season do Bulls, muito boa mesmo. Trouxe um novo técnico no Thiago Splitter. Muito legal trazer um técnico novo, tirar o Billy Donovan e trazer um cara novo, um cara com ideias novas para comandar esse rebuild. Né, o Splitter fez um trabalho muito bom em Portland na temporada passada, então acho que foi uma escolha muito acertada. E agora pro Bulls é esperar a temporada começar. Esperar a temporada começar, ver essa molecada jogar, desenvolver essa molecada e, né, trabalhar pensando agora no longo prazo. Cleveland Cavaliers. Cara, o Cavaliers tem duas questões a se resolver, né? A primeira e a principal delas é o novo contrato do Harden. O Harden ainda não renovou com o Cavaliers, mas é muito óbvio que ele vai renovar. Não tem chance do Harden não renovar com o Cavs. A questão é o valor, né? E o valor desse novo contrato se baseia no que o Cavs vai ter de cap sobrando ao fim da off-season. Né? O Harden só não renovou ainda porque ele quer dar para o Cavs flexibilidade financeira suficiente para o Cavs buscar reforços. Né? O Cavs tentou o LeBron James, estava ali na briga pelo LeBron, não conseguiu. Parece que eles estão aí buscando Kuminga ou Peyton Watson, são dois alvos que o Cavs tem. Dependendo do quanto o Cavs tiver que desembolsar para pegar um desses dois, se é que vai pegar um desses dois, o restante, o que sobrar, vai ser dado pro James Harden. Então, o Cavs tem essas duas questões para se resolver. Renovação do Harden e algum reforço. Né? E aí a renovação do Harden, ela tá totalmente ligada, o valor da renovação do Harden tá totalmente ligada a esse novo reforço que chegar. Porque o valor que vai ser dado pro Harden vai ser o valor que sobrar dessa contratação. Seja Peyton Watson, seja Jonathan Kuminga. Então, basicamente é isso que o Cavs tem que resolver. Eu acho que tem que renovar mesmo com o Harden. Porque trouxe o cara temporada passada. Entendeu? Não deu nem uma off-season inteira pro cara com o time. Então, não faz sentido não renovar com o Harden. Tem que pelo menos tentar mais uma vez com esse time, com ele e o Donovan Mitchell. E aí, se der errado, aí beleza. Aí vê o que faz na próxima off-season. Vê se troca o Donovan Mitchell, vê se troca o James Harden. Mas tem que pelo menos tentar mais uma vez, né? E aquilo, né, cara? Por mais, sei lá, por menos confiança que esse Cavs passe, cara, é um time que foi finalista de conferência a temporada passada. Pode ser que o time chegue mais longe agora. Eu acredito nisso? Não. Mas pode ser que aconteça. Então, é isso. É renovar com o Harden e antes disso tentar trazer algum outro cara. E aí, com o que sobrar, renova ali com o nosso querido Barbudo. O Detroit Pistons, cara, o Detroit... A grande questão do Pistons é renovar com o Jalen Duren, né? É a grande questão aí do Pistons pro off-season. As negociações estão difíceis, né, cara? O Jalen Duren não tá querendo abrir mão de dinheiro, mesmo tendo feito um playoff ridículo, né? O Jalen Duren, mesmo tendo fechado a temporada totalmente em baixa, ele não quer abrir mão da extensão máxima. Ele quer ganhar mais de 50 milhões de dólares por ano. E o Pistons, obviamente, não quer pagar isso pra ele, né? Então, a gente tem esse impasse em relação ao novo contrato do Jalen Duren. Então essa é a grande missão do Pistons até o fim da off-season, é fechar essa novela. E depois disso é dispensar alguns jogadores. Né? O Pistons está com 15 no elenco no momento. Com a renovação do Duren, eles vão para 16, então um jogador vai ter que ser cortado. Acredito eu que o Gary Harris é o mais provável a ser cortado do time. E aí é um veterano interessante para algum desses times que precisa preencher vaga no elenco e que não tem e que não quer ocupar tanto o cap. O Gary Harris pode servir para isso. Então times como Boston,
né, podem buscar aí um Gary Harris para fechar o elenco e não ficar acima do first ou do second apron. E basicamente é isso. O restante da off-season do Pistons deve se basear nisso, em renovar com o Duren e dispensar um dos seus jogadores. Muito provavelmente o Gary Harris vai ser o felizardo, né? O Indiana Pacers. A situação do Pacers, cara. O Pacers tem uma vaga aberta, tá? Tem uma vaga aberta e só tá 2,2 milhões abaixo do first apron. E o mínimo de veterano é 2,8. Então, acredito eu que o Pacers talvez busque, né, talvez converta algum contrato two-way em contrato garantido para tentar não ficar acima do first apron, né? Alguns jogadores que o Pacers tem no elenco que tem esse contrato two-way é o Kobe Brown, o Jalen Slawson e o Ethan Thompson. Então, pode ser que algum desses três receba, né? Tenha o seu contrato convertido em contrato garantido, ou pode ser que o Pacers pegue ali o Brandon Smith, que foi pick 37, 38, e dê a vaga para ele. Eu acho que o Pacers é basicamente isso. Não espere ver um Pacers indo no mercado, não espere ver um Pacers trocando alguém, não. O Pacers vai pra temporada com o que tem. E com o que tem já é ótimo, tá, galera? Às vezes eu vejo muita gente subestimando esse time do Pacers e pra mim é uma loucura subestimar esse Pacers, porque é um elenco que, na minha modesta opinião, é melhor, tá, do que o elenco que foi finalista 2 anos atrás, tá? Eu acho que esse Pacers, com um Nesmith e um Nembhard mais experientes, com um Zubat chegando no time, com o Haliburton voltando de lesão, com o Pascal Siakam, que ainda é muito bom, eu acho que esse Pacers pode ser melhor do que o Pacers que foi finalista e que perdeu pro Thunder em 7 jogos. Então, com o que o Pacers tem, já tá ótimo. Já tá ótimo. Então, basicamente, é isso. E para fechar a divisão central, vamos aqui com o nosso querido Milwaukee Bucks. O Bucks tem que dispensar, né, 2 jogadores. O Bucks está com 17 jogadores no elenco, então 2 desses caras vão ter que rodar. Pode ser que o Bucks, ao invés de dispensar, resolva trocar alguns dos seus jogadores por picks, né? E aí temos alguns bons candidatos a isso, né? Temos Miles Turner, temos Kyle Kuzma, temos Caris LeVert, Kevin Porter Jr., AJ Green, são alguns nomes que o Bucks pode trocar para, né, acumular mais capital de draft e de quebra, né, abrir vagas no elenco. Tyler Hero é um nome que eu já vi em alguns rumores de troca, mas eu não vejo o Bucks trocando o Tyler Hero agora. Acho que o Bucks vai pelo menos querer ver como o Tyler Hero joga nesse time, tendo mais liberdade, podendo arremessar suas 30 bolas por jogo, né? Eu acho que o Bucks quer ver o que tem ali no Tyler Hero, até para tentar valorizar ele, né? Para tentar tirar mais numa possível troca, né, futura. E o Bucks é isso. Acho que o máximo que o Bucks vai fazer de movimento mais agressivo é trocar algum desses jogadores que eu citei. Turner, Kuzma, AJ Green, LeVert ou Kevin Porter. Fora isso, a gente não deve ver o Bucks fazendo mais nada nessa off-season, porque o que tinha que fazer já fez, né? Que foi trocar o Giannis. Agora é acumular pick de draft, aumentar seu capital de draft e pensar no seu futuro já sem, né, o nosso querido Gregão maluco. Indo para a divisão sudoeste, Atlanta Hawks, né? Atlanta fez bastante coisa nessa off-season, né? Conseguiu se reforçar bem com os renegados de Oklahoma, né? Lu Dort, Aaron Wiggins chegaram por lá por valores bem baixos, né? Custando escolha de segundo round. Trocaram também o Risa Shea, foi ali para Dallas. Só que o Hawks ainda tem muita gente no elenco, né, cara? O Hawks tem 17 jogadores com contratos regulares, então 2 desses caras devem ser cortados. Ao que tudo indica,
Buddy Hield e Devin Carter devem ser cortados, e aí são dois bons nomes para esses times que eu já falei, né? Esses times que precisam preencher vagas no elenco, mas que não podem gastar tanto. Buddy Hield e Devin Carter são boas opções nesse sentido. Existem rumores de que o Corey Kispert pode ser trocado. Vamos ver se isso se confirma ou não. Mas, basicamente, o Hawks tem que dispensar jogadores e tem a questão do Kuminga, né? Kuminga tá aí no mercado, existe a possibilidade do Hawks renovar com o Jonathan Kuminga, mas para ser sincero, eu não acredito muito nisso não. Eu duvido muito que o Kuminga fique em Atlanta. Eu acho que se o Hawks quisesse manter o Kuminga, e se o Kuminga quisesse ficar em Atlanta, eu acho que eles já tinham se resolvido. Eu acho que realmente o Kuminga não vai ficar em Atlanta. A dúvida é como que ele vai embora. Se o Hawks vai deixar ele embora via free agent, ou se o Hawks vai fazer uma sign and trade. O mais provável é uma sign and trade, porque o Kuminga é um ativo que tem valor. Ele tá valorizado, então eu acho que o Hawks seria muito burro em não capitalizar em cima do Kuminga. Então, a questão pro Hawks agora é isso. É abrir 2 vagas no elenco, dispensar 2 jogadores, que devem ser Buddy Hield e Devin Carter, e resolver essa questão do Kuminga. Seja deixando ele embora via free agency, ou deixando ele embora, né, ganhando algo em troca via sign and trade, que é o mais provável. O mais provável é rolar uma sign and trade. O Charlotte Hornets. Deixa eu ver aqui a situação do Hornetão. Bom, o Hornetão é outro que está com o elenco inchado. São 17 jogadores em contratos regulares, então precisa dispensar pelo menos 2 deles. O Pat Connaughton é mais do que óbvio que vai ser um desses caras dispensados. Não faz sentido pro Hornets manter o Pat Connaughton. A dúvida é o outro, né? Quem vai ser o outro? Pode ser um Dorfin Smith, pode ser um Tremaine, pode ser um Tidjane Salão, né? O Salão, no caso. O Hornets pode trocar um desses 3. Acredito eu que dos 3, o Tremaine é o que mais tem valor de mercado, então é um cara que pode dar um retorno em picks interessante para Charlotte. O Finney Smith eu acho difícil o Hornets conseguir algo bom em troca dele, porque ele tem um contrato longo, né? É um contrato de múltiplos anos, então eu não acho que o mercado do Finney Smith seja tão bom. Já o Tremaine não. O Tremaine eu acho que ele tem um mercado legalzinho, então pode ser que o Hornets, além de dispensar o Pat Connaughton, troque aí o Tremaine para acumular capital de draft e para abrir, né, essa vaga extra aí. É vaga extra não, né? Essa vaga necessária no elenco, porque o time não pode começar a temporada com mais de 15 jogadores, né? Então, basicamente, o restante da off-season do Hornets vai se basear nisso, em dispensar o Connaughton e em decidir como vai abrir essa outra vaga, seja dispensando alguém, seja trocando algum desses nomes. Um outro nome que pode ser trocado é Royce O'Neal, tá? Também é um cara que vem sendo envolvido em alguns rumorizinhos. Miami Heat. Nosso querido Heatão da massa. Bom, o Miami Heat tem 3 vagas abertas, tá? E tem ali uma parte da sua mid-level disponível. Então é um time que deve investir ainda nessa off-season. É um time que deve explorar o mercado de veteranos. Klay Thompson é um nome muito falado lá em Miami. Além de DeRozan e Bradley Beal, né? Esses 3 são os nomes que mais estão sendo comentados lá em Miami. Então acredito eu que 1 ou até 2 desses 3 devem ir para Miami em contratos mínimos de veterano. E o Heat ainda tem uma vaga two-way em aberto, né? Ainda pode oferecer um contrato two-way para alguém. Então, o Heat deve sim se movimentar. A gente deve ter sim reforços chegando em Miami, pensando obviamente em aumentar a sua profundidade de elenco após, né, abrir mão de muita coisa para trazer o Giannis, né? Então, a gente deve ver, né, alguns veteranos chegando lá em Salt Lake não, né? Em South Beach, né? A gente deve ter alguns veteranos levando seus talentos para South Beach, assim como o Giannis fez. O Orlando Magic, cara, o Magic tá numa situação onde não tem muito o que fazer, né? O Magic tá meio travado por conta de cap. O Magic no momento, deixa eu só trazer aqui, ó.
Aqui, ó. O Magic só tem 2,4 milhões de espaço abaixo do second apron, né? Ou seja, nem o mínimo de veterano manteria, né, o Orlando abaixo do second apron, né? O mínimo de veterano já deixaria o Magic acima do second apron, e eu não acredito que o Magic quer ficar acima do second apron, eles não devem fazer isso. Então, acredito eu que eles devem, no máximo, movimentar algum contrato two-way, né? Fazer um contrato two-way virar um contrato garantido. E no mais é isso. O Magic não tem muito o que fazer. Eu também não espero o Magic trocando algum jogador. Eu acho que o mercado do Magic tá fechado. Eles vão com o que tem pra temporada. E vão rezar, né? Pro Sweeney fazer um bom trabalho como técnico. Ele que foi o novo técnico contratado depois da demissão do Mosley. Ele que foi um ótimo assistente lá em San Antonio, né? Fez um trabalho muito bom ali na defesa do Spurs. Ele era especialista de defesa, né? Então o Magic é acreditar que o Sweeney vai fazer um bom trabalho aí no seu primeiro ano e torcer para que Franz Wagner e Banqueiro fiquem saudáveis. Acho que pro Magic é basicamente isso. Não espero nada além disso desse restante de off-season do Magicaço. E o Washington Wizards, a grande questão do Wizards é renovar com o Anthony Davis, né? Eles têm ali uma vaga em aberto no elenco, tem ali algum espaço sobrando ali no cap. Pode ser que eles invistam em algum veterano, tipo um DeRozan, Russell Westbrook, que é um nome que ganhou força em Washington nas últimas semanas, até pela boa passagem que ele teve por lá alguns anos atrás, né? Jogou bem lá. Então, pode ser que o Wizards ocupe essa vaga aberta com um desses nomes. Mas o grande foco do Wizards para essa reta final de off-season é renovar com Anthony Davis, né? O AD aparentemente tem interesse em ficar no Wizards se receber uma boa extensão. E parece que o Wizards tem interesse em manter o AD. Parece que o Wizards não tem interesse em trocar o Anthony Davis agora. Então, acredito eu que é questão de tempo para eles se resolverem. Não acho que o Anthony Davis não vai renovar com o Wizards. Acho que ele renova. A questão é saber o valor. Né? A gente teve um Trae Young pegando, né, uma bolada no novo contrato. Será que o AD vai querer algo parecido? Vai querer algo nos mesmos moldes? Vamos ver. Né? O valor é a minha dúvida. Agora, se vai ou não renovar, pra mim não tem dúvida. Eu acho que ele vai renovar, é quase certo que ele vai renovar. E aí depois de garantir o AD, aí vamos ver o que o Wizards vai fazer com o restante de cap que sobrar. Se vai investir no DeRozan, se vai investir no Russell Westbrook, se vai investir em algum outro veterano, não sei. Mas, basicamente, o restante da off-season do Wizards se baseia nisso. Indo agora para a divisão Northwest, né? Indo agora para a Conferência Oeste, Denver Nuggets. Denver Nuggets é simplesmente o time mais caro da NBA, né? O único time que está acima do second apron. Ao mesmo tempo que é um time que carece, né, de um pouquinho mais de reforço, né? Apesar de eu gostar do elenco que o Nuggets tem, é um time que talvez precisasse, né, de alguma outra peça. Só que essa outra peça não deve chegar, porque por estar acima do second apron, o Denver não vai conseguir adicionar salário, né? O que Denver vai tentar fazer além de baixar cap, é não perder os talentos que já tem. Porque beleza, você não pode adicionar talento, você não vai adicionar talento, pelo menos não perde os que já tem. Então, o Denver tá nessa luta para não perder os talentos que tem. O Peyton Watson é um nome que tá muito quente no mercado, todo mundo quer o Peyton Watson, né? O Lakers, Cavs, todo mundo tá interessado. Vários times querem o Peyton Watson, né? Todo mundo é um exagero, né? Mas vários times têm interesse no Peyton Watson. E é um cara muito importante para essa rotação de Denver, né? E aí Denver não vai querer perder o cara. Né? Denver manteve o Spencer Jones, né? Que recebeu proposta do Thunder. O Thunder fez uma proposta de 6 milhões por ano pro Spencer Jones. Denver manteve o cara, o que obrigou Denver a ficar acima do second apron. E eu acho que o mesmo vai ser feito com o Peyton Watson. Só que para manter o Peyton Watson, alguém vai ter que rodar. Então, para manter um dos seus talentos, o Denver vai ter que trocar um dos outros. E aí os favoritos a serem trocados são Christian Brown, Cam Johnson
ou o Aaron Gordon. O Aaron Gordon eu acho quase impossível que Denver troque. Vai me surpreender muito se Denver trocar o Aaron Gordon, porque é uma peça fundamental nesse time. Temporada passada, por conta das inúmeras lesões que o Aaron Gordon teve, ficou ainda mais nítido a falta que ele faz, né? A diferença que ele faz nesse time. Denver sentiu falta demais de um Aaron Gordon saudável temporada passada, então eu não acho que Denver vai trocar o Aaron Gordon. Aí fica a dúvida entre Cam Johnson e o Christian Braun. O Christian Braun, o empecilho pra trocar o Christian Braun é o contrato dele, cara. Ele tem um contrato muito ruim, renovou recentemente, ganhou uma bolada. E aí no ano onde ele renova, ele entrega uma temporada patética. Então o valor de mercado do Christian Braun é baixo. Então isso pode fazer com que Denver não consiga negociar ele. E aí vem a possibilidade de trocar o Cam Johnson, que não começou bem a temporada passada, teve um início muito ruim, mas a metade final de temporada do Cam Johnson e o playoff dele, eu acho que foram bons. Então, é aquilo. É mais fácil trocar o Cam Johnson, porque ele tem mais valor de mercado. Mas, ao mesmo tempo, ele jogou melhor do que o Christian Braun. Então, Denver tem decisões difíceis a serem tomadas, mas uma coisa que é certo é que Denver vai tentar de tudo para manter o Peyton Watson. Denver não vai deixar o Peyton Watson ir embora sem lutar. Vão tentar igualar as propostas que chegarem. A questão é conseguir, cara, porque estando acima do second apron, cara, a mobilidade financeira de Denver simplesmente não existe, né? Então, de todos os times, Denver é o que deve ter o final de off-season mais complicado. Porque é uma situação difícil, cara. Estar acima do second apron te limita muito, cara. E aí é nessas onde você acaba perdendo seus talentos, cara. É nessa onde você acaba perdendo seus jogadores importantes. Então, de todos os times, Denver é o que realmente mais vai sofrer nesse final de off-season. Isso é certo. Isso é certo, né? Minnesota. Minnesota é outro time que não deve fazer muita coisa, né? Minnesota tem 2 vagas abertas no elenco e tem ali uma parte da sua mid-level disponível, né? Se não me engano, tem 6 milha disponível. Então, Minnesota é um time que pode buscar algum nome legal no mercado. Já foi reportado um possível interesse de Minnesota no Kuminga, mas com só 6 milhões disponíveis, não acho que Minnesota vai conseguir, né? Até porque o que sai de informação é que o Kuminga gostaria de receber pelo menos 20 milhões por ano, né? Então, eu não acho que Minnesota vai conseguir o Kuminga, mas pode conseguir alguma outra peça, né? Tem ali alguns jogadores que Minnesota poderia trocar para tentar abrir mais espaço no cap, como o Josh Green, como talvez o Bones Hyland. São nomes que Minnesota poderia trocar por picks e abrir espaço na folha. Mas, sendo sincero, eu não espero muita coisa de Minnesota, não. Acho que o grande movimento que Minnesota deveria fazer, fizeram, que foi investir num armador titular, trouxeram lá Melo Ball, sacrificaram, né, profundidade, sacrificaram. Perder o Naz Reid é duro, é uma perda considerável. Mas e o Julius Randle foi embora também, né? Mas, particularmente, eu gosto muito dessa aposta que Minnesota fez. Acho que Minnesota fez uma aposta arriscada, de alto risco, mas também de alto retorno. Porque se o LaMelo jogar o que ele sabe jogar e ele se manter jogando pela temporada inteira, se ele se manter saudável, eu acho que o salto que Minnesota dá com o LaMelo vai ser muito grande, entendeu? Defensivamente o time pode perder? Pode. Mas sinceramente, cara, com o McDaniels no time e Rudy Gobert, a defesa não me preocupa. A defesa não me preocupa. Agora, o ganho ofensivo que esse time tende a ter com o LaMelo saudável é muito grande. Então, apesar da aposta ser arriscada, eu acho que é um risco que Minnesota deveria correr, né? Então, é isso. Basicamente, Minnesota é isso. Não espero ver Minnesota fazendo mais, né, nada tão agressivo nesse restante de off-season. Oklahoma é a mesma coisa.
O Oklahoma já fez o que tinha que fazer, já abriu espaço na folha, já reduziu o cap com as trocas do Isaiah Joe, do Wiggins e do Lu Dort. Tem a renovação do Cason Wallace, que ainda não saiu, mas vai sair, né? É muito óbvio que o Thunder vai renovar com o Cason Wallace. Não tem risco do Cason Wallace não renovar com o Thunder, até porque com a troca do Lu Dort, o caminho para ele ser titular do time tá aberto. E era o que ele queria. Ele queria mais espaço, queria mais minutos, queria mais protagonismo. Então, o Thunder vai dar isso para ele. Então, eu não vejo motivos pro Cason Wallace não renovar. Vai renovar. E fora a renovação do Cason Wallace, não tem muito mais o que o Thunder fazer, né? O Thunder vai ter ali uma graninha disponível da mid-level. Tentaram investir no Spencer Jones, né? Mas o Denver cobriu a proposta. Então, pode ser que o Thunder use essa mid-level para buscar algum outro nome, né, baratinho no mercado. Mas o foco do Thunder pro restante da off-season é renovar com o Cason. Renovando com o Cason, é só ir pra temporada e buscar, né, o topo da conferência, buscar mais as finais e, quem sabe, né, se Deus quiser, buscar mais um título, né? É isso. Portland Trail Blazers. Assim, o Blazers é aquilo. O Blazers já preencheu todas as suas vagas com a contratação do Jeremy Sohan, né? Jeremy Sohan chegou por lá na semana passada. O contrato dele não é garantido. Então, se ele não jogar bem, se ele não funcionar, o Blazers pode cortar, pode, né, dispensar o Jeremy Sohan sem muitas dificuldades. E de resto é isso, né? Parece que o Blazers está fechado com a ideia de manter os guards que tem, né? Eu acho meio loucura o Blazers começar a temporada com tanto de guard que tem, né? Holiday, Sharp, Scoot Henderson, Ja Morant, Damian Lillard, é muito jogador para a mesma posição e muito jogador que precisa da bola para jogar. Então, eu, se fosse o Blazers, trocaria pelo menos 2 desses caras, né? Um Holiday ou um Scoot, ou os 2. Enfim, eu trocaria pelo menos 2 dos guards que o time tem. Mas parece que o Blazers quer manter e quer ver o que dá pra fazer com esse tanto de armador. Vamos ver. Mas de resto é isso. O elenco tá fechado e o Blazers deve começar a temporada com esse elenco, né? Com o Lillard voltando de lesão, com o Ja Morant chegando, com o novo técnico, né? Mika Nori foi pra lá, né? Ocupar a vaga que foi do Splitter temporada passada. Então, basicamente, é isso pro Blazers. O Utah Jazz é outro que também não tem vaga aberta, então o Utah Jazz vai pra temporada com o que tem. Eles têm espaço para tentar movimentos mais agressivos, né? Tem espaço no cap para fazer movimentações mais, né, mais agressivas por conta da saída do Kessler, né, que poupou uma grana pro Jazz. Então, pode ser que no meio da temporada a gente veja o Utah Jazz dando uma cartada como deu no Jaren Jackson Jr. temporada passada, mas para agora eu não espero nada vindo de Utah. Acho que o Utah fechou o time e vai pra temporada aí com o que tem. E com o que tem já é muito bom, né? Eu já acho que o Jazz é um time candidato forte a play-in, né? Com o elenco que formou, né? Com Darren Peterson ali, com Keontae George, com Lauri Markkanen, com, né? Acho que é um time de JJJ. Seria legal trazer um pivô. Acho que um pivô titular seria uma adição boa, porque eu vejo o JJJ rendendo muito mais como PF do que como center, né? Especialmente pela questão dos rebotes, né? O JJJ não é um grande reboteiro, para dizer o mínimo. Então acho que seria legal trazer um pivô, mas se não trazer também e querer segurar para uma trade deadline, também não vejo muito problema. Indo para as últimas 2 divisões, temos aqui a divisão do Pacífico, né? Começando com o Golden State Warriors. O Golden State, gente, assim, não tem o que fazer, né? Com as últimas renovações que o time fechou,
com Gary Payton, com Draymond Green, com KCP, com KP, né, com Porzingis, com Al Horford, o Warriors não tem o que fazer. É o máximo que o Golden State pode fazer é adicionar 2 mínimos de veterano, que poderia ser um DeRozan, que poderia ser um Klay Thompson. São 2 caras aí que o Warriors poderia adicionar no time e ficar abaixo ainda do second apron. Kelly Olynyk é um nome que pipocou nessa semana, o que não empolga nem um pouco, né? Pelo amor de Deus, Kelly Olynyk, né? Por favor. Mas basicamente o Warriors é isso. Não esperem ver um Warriors fazendo a grande troca, não esperem ver um Warriors investindo num nome muito bom. Não. No máximo, o Warriors traz um DeRozan ou um Klay Thompson. No máximo, tá? No máximo. O que não muda o patamar do Golden State, a verdade é essa. Né? O Warriors é um time de play-in. O Warriors é um time que cheira play-in, que anda como play-in, que fala como play-in, e vai ser um time de play-in. Né? A menos que algo muito assombroso aconteça, como um Curry não machucar a temporada, como um Porzingis não machucar na temporada, como um Jimmy Butler voltar voando de lesão, né? Ou os adversários todos sofrerem com lesão. A menos que algo muito surpreendente aconteça, o Golden State vai de novo ser um time de seed 9, seed 10 e é isso. É isso. Porque não é um DeRozan ou um Klay Thompson que vai elevar o patamar do Golden State. Inclusive, eu vou te falar, o encaixe do DeRozan nesse time é uma coisa bem pavorosa, tá? O Klay Thompson eu acho que encaixaria bem, né? Agora, o DeRozan... Nossa senhora. Mas enfim. O Clippers eu já falei, né? É resolver a questão aí do Kawhi e depois ver o que vai fazer com o Metro. Então não tem muito segredo em relação ao Clippers. O Lakers. Cara, o Lakers tem que buscar um ala, né? Essa é a grande missão do Lakers. O Lakers está com 16 jogadores com contrato ativo. Então, se o Lakers quiser trazer alguém via free agent, 2 desses caras vão ter que vão ter que sair. E aí pode ser que o Lakers utilize 2 desses, né, contratos sobrando para trazer esse ala. Né? Eles podem, por exemplo, pegar ali um Vanderbilt e um Dalton Knecht e tentar trocar por um Kuminga. Eles podem tentar fazer isso. Ou esse mesmo pacote e tentar um PJ Washington. Ou tentar um DeAndre Hunter. O Lakers pode fazer isso. Então, basicamente, o Lakers é isso. O final de off-season do Lakers vai ser baseada em trazer um ala titular. Porque com todo o respeito do mundo ao Mamukelashvili ou ao Quentin Grimes, eu não gosto de nenhum dos dois para serem alas titulares. O Quentin Grimes eu gosto dele como titular, mas como SG. O Quentin Grimes para ser um ala armador titular, eu gosto. Só que para ser um ala, um SF, eu já não gosto. Para mim falta tamanho pro Quentin Grimes. E o Mamukelashvili falta mobilidade para ele ser ala. Entendeu? Então, assim, o Lakers não tem um ala titular. O Cameron Carr pode vir a se tornar no futuro um bom ala titular? Pode. Mas nesse momento, num time que quer ser competitivo, que quer chegar no playoff, que quer brigar por mando de quadra, o Cameron Carr não tá pronto para ser titular. Então o Lakers precisa de um ala titular. Um desses 3 nomes eu acho que seria bom. Né? Tanto o PJ como o DeAndre Hunter como o Kuminga, eu acho que seriam boas opções como ala titular. E o Lakers vai tentar trazer algum nome e muito provavelmente vai utilizar esses contratos que estão sobrando. Dalton Knecht, Vanderbilt, talvez um Laravia, tem o Jaden Hardy também, que chegou agora. Então, eu acho que o final de off-season do Lakers vai ser isso. É buscar um ala titular utilizando esses ativos como moedas de troca, né? Pro Phoenix Suns, vamos lá, Phoenix Suns, basicamente o elenco tá fechado, né? Todas as vagas já estão preenchidas, então não tem nada
de informação sobre o Phoenix Suns. Parece que eles estão mesmo só esperando a temporada começar. Então, basicamente é isso. O Phoenix vai para a temporada com o que tem, né? Trouxeram o Miles Bridges, né, na troca ali com o Charlotte, uma troca bem questionável, né? Vou falar bem a verdade. Tem a renovação do Miles Bridges, que deve ser feita nessa off-season. E aí é uma renovação que não deve sair barata, porque apesar dos pesares, né, dos fatores extra-quadra e tudo mais, o Miles Bridges vem de um bom ano em Charlotte, né? Então ele se valorizou. Então o Phoenix deve acabar gastando, né, uma graninha alta na renovação do criminoso Miles Bridges, né? É sempre importante salientar, né? O criminoso Miles Bridges. Então, mas fora a renovação do Miles Bridges, não tem muito o que o Phoenix Suns fazer, não. Então, basicamente é isso. O Kings tem ali 2 vagas abertas no time, mas não tem muitos rumores aí envolvendo o Kings. O Russell Westbrook não deve ficar. O Westbrook não deve renovar com o Kings, deve ir para outro time. Tem aí o Victor Oladipo, né? Que recentemente teve o nome dele envolvido em rumores em Sacramento. Mas tirando isso, não tem muito o que falar sobre Sacramento, não. O Zach LaVine vai ficar. O Kings não vai conseguir trocar o Zach LaVine. Ninguém vai querer pegar o Zach LaVine, então ele vai ficar ali no time. Então, é isso. O máximo que o Kings deve fazer de diferente, de buscar algum veterano, é talvez trocar o Malik Monk. Mas tirando isso, Sacramento deve ir para a temporada também com o que tem. E muito provavelmente vai brigar forte para ser uma das piores campanhas da temporada. O que para um time em tanque, um time em reconstrução, não é bom. Porque você ter uma das piores campanhas já não te garante, né, uma das melhores picks. Né? Porque, repito, né, no formato de loteria, quem é privilegiado é o medíocre. Então, se você é abaixo do medíocre, você está numa situação complicada. Para fechar, última divisão, Southwest. Temos aqui Dallas Mavericks. O Dallas vai ter que dispensar algum jogador, né? Porque está com 16 vagas no elenco. É muito provável que Clay, Gafford e talvez o P.J. Washington sejam trocados. Então, eles devem abrir essa vaga por meio de troca de um ou até 3 jogadores. E de resto, é isso. Né? O restante de movimentos, Dallas já fez. Né? Trouxe o Morris Johnson no draft, trocou de técnico. O Kyrie Irving não vai ser trocado, o Kyrie Irving vai ficar. Então, a questão de Dallas para esse final de off-season é arrumar uma troca para Clay, Gafford e o P.J. Washington. Né? Fora isso, não tem muito o que esperar de Dallas. Dallas está em reconstrução. Mas é aquela reconstrução híbrida, né? Porque tá reconstruindo, mas tem o Kyrie Irving. Né? Então, é isso. Dallas é isso. É ver o que eles vão fazer com Clay, Gafford e PJ. E de resto, é contar aí com o Cooper Flag tendo um segundo ano forte. É contar com o Kyrie Irving voltando bem de lesão. E ver o que dá pra fazer, se dá pra pegar um play-in. Basicamente isso. O Houston Rockets tá com o time fechado. Houston só tem uma vaga two-way ali no elenco, mas fora isso, não tem muito o que fazer. Houston até tem uma certa flexibilidade ali pra se movimentar, mas não parece que Houston tá muito interessado em fazer isso, não. Houve um rumor de um Westbrook podendo ir pra lá, mas é algo muito vago, de uma fonte muito, né, nada a ver. Então, duvido muito que isso aconteça. Não acho que Houston vai pegar o Westbrook. Até porque já trouxe Marcus Smart, tem Van Vliet voltando, então, né, tem o Rich Shepard aí que, né, apesar dos altos e baixos da temporada passada, acho que teve momentos bons. Então, apesar de armador ter sido um problema a temporada passada, pra essa eu não acho que vai ser um problema tão grande assim. Então, não acho que tem necessidade de trazer um Russell Westbrook.
E de resto é acreditar que o trabalho do Udoka vai ser melhor, o que eu duvido muito, mas enfim, pode ser que aconteça. Torcer pro Smart encaixar no time, torcer pro Duran, né, funcionar melhor do que funcionou temporada passada, especialmente em relação a dobras. Mas tendo o Van Vliet voltando de lesão e tendo o Smart ali na rotação, o Rich Shepard mais maduro, eu acho que o Duran não vai sofrer tanto com dobras como sofreu temporada passada, porque muito do sofrimento que ele teve com dobras se deu pelo fato de Houston não ter um cara para armar o time. Também muito pela falta de criatividade do Udoka, que é uma planta treinando o time, né? Um animal, né? Pô, brincadeira. Mas só o fato de ter um armador ali, saudável para jogar, um cara mais experiente como o Smart e Van Vliet, eu já acho que a questão das dobras não vai ser mais tanto uma questão pro Duran, né? E aí é torcer pro Duran jogar bem, pro Şangun ter uma temporada melhor, porque a temporada do Şangun foi bem decepcionante, né? Foi uma temporada muito abaixo do que era esperado. E é isso. Basicamente para Houston é isso. Não esperem, né, movimentações de Houston nesse restante de off-season. Assim também como Memphis também não deve fazer nada. Né? Memphis vai ter que dispensar algum jogador. DeAngelo Russell é bem provável que vai ser esse cara. Né? DeAngelo, A.J. Johnson ou Taj Gibson. Um desses três devem rodar. Porque Memphis... Na verdade, 2 desses 3 devem rodar, né? Porque Memphis tem que abrir 2 vagas. Então a gente deve ver DeAngelo e A.J. Johnson ou DeAngelo e Taj Gibson rodando. E o DeAngelo é um desses nomes que pode preencher, né, alguma vaga num time que não pode gastar tanto. E é isso, né? E é isso. O Javon Small deve ter o seu contrato two-way convertido em contrato regular. E fora isso... É esperar a temporada começar. Torcer para um Zach Edey voltar bem, se manter saudável, né? Acreditar que o Cam Boozer vai, né, ter uma boa temporada e desenvolver a molecada. Acho que Memphis é mais ou menos por aí. O Pelicans, que até agora só renovou com o DeAndre Jordan, é outro time que também não deve fazer muita coisa. Né? O cenário ideal seria o Pelicans trocando o Trey Murphy e trocando o Zion Williamson, né? Eu acho que esse seria um cenário ideal. Só que o mercado do Zion é um mercado muito restrito, porque apesar dele ter feito uma boa temporada e ter ficado minimamente saudável, o contrato do Zion Williamson é muito gordo, né? E aí eu não tô fazendo nenhuma piadinha com o peso do Zion, que tá no shape, tá? Que tá no shape, não tá gordo o Zion não, tá no shape. Mas o contrato dele é gordo, é um contrato caro. Eu acho que ele tem mais 2 anos garantido, se não me engano. E por conta de todo o histórico dele de lesão, é muito difícil que algum time se interesse em trocar pelo Zion agora. Então o Zion deve ficar nessa temporada. E aí talvez na próxima off-season, aí sim a gente deva ver um Pelicans tentando mesmo trocar o Zion. E o Trey Murphy, o Pelicans não troca porque não quer. Porque interessados sobram. Todo mundo quer o Trey Murphy. A questão é que o Pelicans quer 4 firsts por ele. E aí é um preço que poucos times na liga podem pagar. Né? Poucos times na liga têm 4 firsts sobrando para dar para um jogador. Né? Então, por essas questões, a gente não deve ver o Pelicans fazendo nada. Né? Tem ali uma última vaga aberta no elenco, que deve ser preenchida por um Caleb Houston, por um Kobe Bufkin, por um Christian Coloco. Um desses 3 deve ocupar essa vaga. O Pelicans deve decidir isso no training camp. Mas fora isso, é ir com o elenco que tem mesmo, tentar valorizar o Zion e tentar trocar ele na próxima off-season. É basicamente isso pro Pelicans no restante da off-season. E pra San Antonio é esperar a temporada começar, né? O que tinha que fazer San Antonio já fez, que era trazer um PF, né, com mais cancha para ser titular. Trouxeram Tobias Harris no contrato muito bom. Eles têm uma vaga aberta, né? Tem ali um espaçozinho no cap para gastar, até porque o Embi deu um bom desconto na sua renovação, né? O que permite que o Spurs tenha uma mobilidade financeira boa. Mas eu não acho que esse elenco vai ter uma
né, vai receber uma grande adição. Não, acho que o elenco do Spurs está fechado. E a gente vai ver um San Antonio indo para a temporada mais forte do que foi a temporada passada, porque agora eles têm o Tobias Harris para jogar como titular, né? O Tobias que é um reforço muito bom, né? Um dos melhores reforços dessa off-season, né? Então, é isso. A off-season do Spurs foi muito boa, renovaram com o Embiid, ganhando um baita desconto, trouxeram o Tobias, conservaram o elenco que foi finalista temporada passada, então, para San Antonio é isso. É um time forte, candidato a título, forte candidato a título. Vai brigar com o Thunder a temporada inteira pela Seed 1 do Oeste. Pode terminar como Seed 1, tem grandes chances disso. O Embiid vai vir para ganhar mais um DPOY. Pode ser o MVP também. Então, o potencial da temporada do Spurs é gigante, né? Gigante. Então, é isso. É isso, gente. Olha aí, ó. 1 horinha de programa. Coisa linda, hein, cara? Coisa linda, ó. Deu pra passar bem por todos os times, deu pra dar uma geralzinha boa. Tá entregue. Tá entregue a edição de hoje do Switch TV Show. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo, né? Você sabe, né? Tudo aquilo lá que você tem que fazer. Mais tarde eu volto com a nossa livezinha pra trocar ideia, né? Lá pelas 8h30, mais ou menos, eu entro aqui ao vivo. E é isso, né? É isso. Agradeço todos aí pela audiência. Tamo junto. Grande abraço. Até mais tarde e tchau. Valeu, galera!